Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Antes de iniciarmos nossa mensagem nessa manhã, vamos orar? Senhor Deus, nós olhamos para a Tua Palavra e nós percebemos que ela nos instrui com clareza, Senhor. Nós sabemos que ela é útil, Senhor, para nos instruir e nos exortar. Nós sabemos que ela é útil, Senhor, para nos corrigir e nos informar. E por isso, nessa manhã, à medida que nós nos aproximamos do Senhor através da Tua Palavra, nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que a Tua Palavra, Senhor, reverbere no nosso coração, que o Teu poder reverbere nas nossas vidas e que a Tua transformação seja feita através da Tua Palavra, Senhor. À medida que nós estudamos as Escrituras hoje, Senhor, fala conosco. Nós precisamos ouvir Sua voz, nós queremos ouvir Sua voz e nós queremos, Senhor, que aquilo que o Senhor diz na Tua Palavra, Senhor, seja perceptível ao nosso ouvido e ao nosso coração, independente de quem hoje fala, independente, Senhor, de quem hoje apresenta, mas que o Seu Espírito e a Tua Palavra sejam usados por Ti nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em uma série de mensagens cujo título é Sobrenatural. Nós estamos procurando marcas de uma vida sobrenatural a partir das Escrituras. E nós percebemos que sobrenatural nas Escrituras nem sempre reflete aquilo que nós imaginamos ser sobrenatural. Nós vemos que Jesus é o nosso modelo de vida sobrenatural e que o Espírito de Deus, quando Ele atua nas nossas vidas, Ele nos faz mais parecidos com Cristo Jesus. E o tema o versículo que tem sido base dessa nossa exposição, desse nosso aprendizado, tem sido os frutos do Espírito. E domingo após domingo, nós voltamos para as Escrituras e olhamos para mais uma palavra que descreve o fruto do Espírito, ou aquilo que o Espírito faz em nós, e nós descobrimos uma nova fronteira daquilo que o Espírito quer tratar na nossa vida. Não somente Ele tem uma grande obra para realizar em nós, mas existem pequenos elementos que, somados e apresentados nesse texto, demonstram esse trabalho que o Senhor tem o interesse de fazer em nós. E nós chegamos em um momento, como mencionamos na semana passada, em que nós temos uma certa dificuldade de entender o que é que o nosso autor quer nos ensinar. Porque ele disse que o fruto do Espírito, por exemplo, é o amor, a alegria, a paz e a paciência, a amabilidade e a bondade. Mas o que Paulo quer dizer com amabilidade e o que ele quer dizer com bondade? Existem sérios desafios aqui. São duas palavras de significado similar. Mais interessantemente, a palavra traduzida grega por amabilidade aqui só é traduzida por amabilidade aqui. Em nenhum outro lugar no Novo Testamento ela carrega esse sentido. Geralmente ela é traduzida como bondade. Em todas as outras vezes que nós vemos a palavra traduzida como bondade aqui, ela descreve algo que é bom ou tem a qualidade daquilo que é bom ou bondade. Não é à toa que, eventualmente, pregadores, quando chegam nesse texto, eles resolvem pregar a amabilidade e bondade de maneira combinada. Nós chegamos nesse mesmo ponto, nós chegamos nesse mesmo lugar, mas nós decidimos na semana passada falar exclusivamente de um trato de amabilidade que representa a gentileza, que representa alguns elementos que nós poderíamos chamar de bondade. Mas a riqueza da Escritura é tamanha que nós poderíamos fazer uma série de mensagens sobre bondade nas Escrituras. Nós teríamos vários domingos para estudá-lo. Ter a oportunidade de pregar sobre amabilidade e bondade, de olhar para as Escrituras, nós temos a chance de ampliar a nossa visão daquilo que a Escritura tem a dizer, sobre o que o Espírito quer produzir em nós, no que se refere ao nosso modo de agir e reagir com outras pessoas. Sermos amáveis e gentis é parte desse processo, mas existe algo além que nós podemos fazer. Existem outros níveis e tipos de bondade que nós podemos desenvolver como cristãos. E é isso que nós gostaríamos de ver aqui. Mas por que a bondade seria então definida como algo sobrenatural? Bom, em primeiro lugar, a bondade ela é sobrenatural porque ela é um fruto do Espírito.
o que quer que a gente defina como amabilidade e bondade nesse texto, nós sabemos que ela é resultado do trabalho do Espírito nas nossas vidas. É o Espírito quem produz em nós essas duas características. Elas são sobrenaturais porque ela tem origem sobrenatural, vem do Senhor. É uma descrição daquilo que Deus vai fazer em nós através do seu Espírito. A bondade ela é sobrenatural porque Paulo nos ensina que ela é fruto da luz. Observe o que nós lemos em Efésios capítulo 5. Porque outrora nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Nós que conhecemos a Cristo Jesus, nós que entendemos o seu sacrifício por nós, nós que entendemos que éramos pecadores, mas que em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus. Nós, cristãos, redimidos, resgatados, nós éramos trevas, mas nós somos luz. E ao descrever essa divisão nas nossas vidas, Paulo está falando, nós éramos pecadores perdidos, e nós somos pecadores redimidos. Nós continuamos com as nossas falhas, nós continuamos com os nossos problemas, mas o Senhor nos resgatou. E hoje nós temos uma mudança de status, nós éramos filhos das trevas, mas agora somos filhos da luz. E como filhos da luz, nós devemos viver de um modo que represente essa transformação. É por isso que ele continua, vivam como filhos da luz. O modo de vida agora desses que foram transformados por Cristo e redimidos por Cristo é que eles precisam viver de tal forma que represente essa transformação. Que olhando para a sua vida alguém possa dizer, existe na vida do Marcelo alguém que é antes e depois de Cristo. Cristo ele não só muda a história, ele muda a nossa história. Nós temos uma vida antes e depois dele. E nós precisamos viver uma vida que seja marcada por essa qualidade. Com os nossos pecados, redimidos por Cristo Jesus, nós queremos viver de maneira que seja digna a Ele. Ele deu tudo de si mesmo por nós. Nós queremos responder de maneira digna. Nós vamos viver como filhos. Ele diz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Pense por um momento nesse trio. Bondade, justiça e verdade. Eventualmente, nós pensamos em bondade a despeito da justiça. Quando nós vemos declarações duras da justiça humana, nós dizemos, isso não é exemplo da bondade. Isso é exemplo da punição. Ou quando nós olhamos a verdade sendo dita de maneira dura, ou quando a verdade descreve um fato que é de fato duro, nós temos dificuldade de associar isso com bondade. Se você precisar confrontar alguém no seu comportamento ruim e precisar dizer, olha, isso que você está fazendo nesse momento, esse seu modelo de vida é um ato pecaminoso. Mesmo que isso seja bondade, nos nossos dias isso não é visto como bondade. Mesmo que isso seja verdade, nós perdemos o conceito da bondade. Existem determinadas práticas culturais que, se forem condenadas ou apontadas como erradas, mesmo que sejam verdades, as pessoas dirão que nós estamos faltando com amor e com bondade. Mas quando Paulo descreve o fruto da luz, ele percebe que essas três coisas elas andam juntas. Ele poderia ter colocado muitas coisas aqui. Ele está dizendo, o fruto da luz consiste em justiça. Nós temos que viver de um modo justo, correto. Existe um modo de viver que é digno do nosso Senhor, que representa a justiça do nosso Senhor. Existe um modo de viver que é digno do Senhor, que representa a verdade do nosso Senhor. Mas jamais nós vamos fazer essas duas coisas a despeito da bondade. Porque como filhos da luz, nós queremos viver de tal forma digna do Senhor, que nós queremos combinar a bondade de Deus, a sua justiça e a sua verdade. Isso é sobrenatural. É isso o que Deus pode fazer em nós. Frutos da luz, Paulo não está dizendo que luz aqui represente alguma coisa impessoal. Na verdade, representa o nosso Senhor. Nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. E como filhos de Deus, nós vivemos como filhos de Deus. Verdade, bondade, justiça. Essa bondade que a Escritura nos ensina a equilibrar com justiça e verdade, o que nos apresenta como frutos daquilo que Deus faz em nós, essa bondade ela é sobrenatural.
Ela não é simplesmente agradar pessoas, não é simplesmente passar a mão na cabeça das pessoas. É uma bondade que não abre mão da verdade, é uma bondade que não abre mão da justiça. Do mesmo modo que é uma justiça que não abre mão da verdade, uma verdade que não abre mão da bondade e assim por diante. Isso é sobrenatural, vem de Deus, somente Deus pode produzir isso aqui. E nós sabemos que essa bondade da qual a Escritura nos fala, ela só pode ser fruto da salvação. A ideia de fruto na Escritura, ela é uma metáfora que descreve aquilo que eventualmente Deus faz. Eventualmente nós vemos descrições sendo apresentadas a respeito da vida cristã que descrevem uma árvore que gera frutos. O Senhor Jesus Cristo usa essa ilustração ou esse mesmo conceito várias vezes nos seus ensinos. Mas de maneira muito interessante, em Mateus capítulo 7, ele diz o seguinte: a boa árvore, ela dá frutos bons. Ao descrever o seguidor de Cristo Jesus, ao descrever aquele que ouve atentamente as suas palavras, Jesus Cristo diz: eles, se são meus representantes, eles vão viver como eu vivi. Se eles são de fato árvore boa, eles vão produzir frutos bons. E o argumento dele é o seguinte: a árvore ruim dá frutos ruins, a árvore boa, ela não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Porque aqueles que são de fato de Cristo Jesus, que foram resgatados por Cristo Jesus e que foram definidos como uma árvore que é boa, eles precisam manifestar, ou eles devem manifestar, frutos que sejam igualmente bons. Faz parte da bondade e da graça divina em nos redimir, produzir em nós bondade, frutos que sejam característicos dessa bondade que nos foi oferecida. Ele termina dizendo que toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Existe punição. Existe uma ação de Deus em cortar e queimar árvores cujos frutos são maus. A metáfora da vida cristã e da salvação apresentada por Cristo Jesus aqui, ela é muito séria. Porque ela está dizendo, em outras palavras, que aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, eles manifestarão uma vida digna de Cristo Jesus. Se de fato são árvores boas, eles vão representar frutos bons. E essa palavra de Jesus Cristo, ela é dura porque nós nos entendemos como redimidos e salvos, transformados por Cristo Jesus, mas nem sempre vivendo de modo consistente com a bondade dele. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: pelos seus frutos vocês reconhecerão qual é a árvore boa e qual é a árvore ruim. Existe um comportamento, um modo digno ou indigno de viver do nosso Senhor, que descreve para as pessoas quem nós somos. Somente Deus sabe exatamente onde estão os salvos. Somente Deus sabe exatamente quem são aqueles que de fato são filhos da luz. Nós podemos olhar para as pessoas que nós pensamos que são e eventualmente não são. Nós podemos olhar para pessoas que conhecem a Cristo Jesus, mas que vivendo em dias difíceis não têm vivido de maneira digna. Sim. Mas existe algo profundamente claro para olharmos para a nossa vida. Embora eu não saiba exatamente o que está no seu coração, ou o porquê você vive do modo como você vive, eu sei exatamente o que está no meu coração e os porquês do que eu vivo como eu vivo. E eu sei que quando eu falho com frutos bons, eu não estou vivendo de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. A bondade de Deus me oferecida em Cristo Jesus, ela me convida a uma vida de bondade para Cristo Jesus. Aliás, se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos perceber que existem 3 princípios da bondade que estão diretamente relacionados à salvação. E eu gostaria de mostrar para vocês que, como salvos e redimidos, nós somos convidados, nós somos chamados para uma vida de bondade. Antes de mais nada, o Senhor Jesus Cristo, quando nos redimiu, Ele não nos chamou somente para a salvação, mas Ele também nos chama para bondade.
Observe como nós lemos em Tito, capítulo 2, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E observa, essa graça ela nos ensina a renunciar às impiedades e paixões mundanas. Existe um antigo modo de viver que a graça de Deus nos ensina a rejeitar. Essa graça de Deus nos ensina que aquele antigo modo de viver é indigno do Evangelho. Mas agora ele nos convida a um modo de viver que seja sensato, que seja justo, que seja piedoso e que seja agora. A graça de Cristo Jesus nos ensina essa transformação. Existe um processo de que aquilo que Cristo já fez por nós éramos trevas e somos luz, precisa ser ajustado à medida em que nós aprendemos a viver com Cristo Jesus, onde nós rejeitamos as obras e as práticas das trevas e nós então passamos a viver de uma maneira que seja justa e piedosa. Mas observe como ele continua. Nós aguardamos a bendita esperança. Existe um dia em que o nosso Senhor vai se manifestar, Cristo Jesus. Nós estamos aguardando esse dia. E nesse momento, enquanto nós esperamos aquilo que o nosso Senhor vai fazer, que nós aguardamos o dia da manifestação, nós vamos viver desse modo que seja agradável ao Senhor. Observe o que ele diz. Esse Senhor, ele se entregou por nós para nos remir de toda maldade e para nos purificar, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Paulo poderia ter terminado essa frase de uma série de outras formas. Ele poderia ter dito, ele nos remiu da maldade para nos fazer um povo cheio de bondade. Ele poderia ter dito, ele nos redimiu da impureza para nos fazer um povo puro. Mas ele não colocou esse tipo de dualismo, ele foi além. Ele disse, existe maldade, precisa de purificação, mas existe um propósito para isso. Nós somos libertos da maldade, nós somos libertos das impurezas, mas para um propósito. E o propósito é que esse povo que rejeita os princípios e padrões desse mundo, que eles vivam de tal forma a realizar boas obras. O que é uma boa obra? Boa obra é aquilo que nós fazemos com o Senhor, para a glória de Deus. Quando nós realizamos a vontade de Deus em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Quando nós vivemos de maneira digna do Evangelho. E quando nós entendemos que viver de maneira digna do Evangelho é ir além da bondade que é boa para nós, para uma bondade que é boa para o outro. Fazer o bem, fazer coisas boas, praticar a bondade é um dos propósitos para os quais nós fomos salvos. Nós não podemos ser um povo redimido que entende que foi resgatado por Cristo Jesus e sentarmos nessas doutrinas que nos dão confiança e nos fazer assentar domingo após domingo a repeti-las. Nós precisamos entender que essas doutrinas, elas servem para nos impulsionar a um modo de vida que seja digno do Senhor nessa presente era lá fora. Praticar a bondade é um desses objetivos. Nós não podemos perder de vista que nós fomos chamados por Deus para isso. Chamados para boas obras. Observe o que nós lemos em Efésios. Quando Paulo nos ensina a respeito da salvação pela graça, que não vem de nós, mas é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, ele termina dizendo, vocês são criação de Deus realizado em Cristo Jesus para fazer boas obras. Nós, resgatados e redimidos, nova criação de Deus, nós que somos novas criaturas, nós temos um propósito nessa vida. Realizar boas obras. Você já se perguntou por que é que Deus deixa a sua igreja no mundo e não a leva embora à medida que ela entende a salvação de Cristo Jesus? Por que no momento em que você finalmente entendeu quem Cristo Jesus é, por que Jesus Cristo, por que Ele não completou ali imediatamente a tua salvação e te levou para a presença dEle, onde você veria o Senhor como Ele é,
e se tornaria como Ele é. Porque um dos propósitos da salvação é que nós, como povo e comunidade, sejamos nesse mundo a presença da bondade de Deus. Para isso nós fomos criados. Nós estamos nesse mundo para realizar boas obras. Afinal, através de quem o Evangelho vai ser pregado? Através de quem o Evangelho vai ser anunciado? Através de quem a verdadeira bondade altruísta vai ser realizada? Não aquela bondade que ganha em troca. Não aquela bondade que é troca de favor político. Ou troca de status. Mas aquela bondade que se oferece ao outro e entrega ao outro tudo, sem esperar nada em troca, como o Senhor fez conosco. Nós conhecemos o Evangelho. Nós conhecemos o modelo de Cristo de bondade. Quem é que vai vivê-lo no mundo, senão os seguidores de Cristo Jesus? É por isso que nós estamos aqui. Nós temos um propósito aqui. Entre as muitas coisas que essa vida nos ensina, nenhuma delas é maior do que aquilo que o Evangelho nos ensina. Nós estamos aqui para representar o nosso Senhor. Nós estamos aqui para, como comunidade, povo de Deus, representar o nosso Senhor nesse mundo. Manifestar verdadeira bondade altruísta, pensando no outro, em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, para a glória de Deus. Nós fomos criados para esse propósito. A nossa redenção em Cristo Jesus tem objetivo. E observe qual é o propósito dela para nós. Jesus Cristo ensina: assim brilhe a luz de vocês diante de Deus e dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e eles glorifiquem o Deus que está nos céus. Para pensar por um momento como tem sido a presença da igreja no mundo digital. As pessoas têm visto boas obras para glorificar a Deus? Ou eles têm enxergado conflito para a promoção de política e teologia? Será que quando as pessoas olham para nós, elas realmente veem seguidores devotos de Cristo Jesus que querem promover bondade altruísta para a glória de Deus? Ou eles nos veem belicosos, criando intriga, promovendo discórdia? Lembra? O Senhor Jesus Cristo disse que nós seríamos odiados. Mas será que nós estamos sendo odiados porque nós amamos a Cristo Jesus de verdade ou porque nós somos imprudentes no modo como nós vivemos o cristianismo? Porque se nós vivemos de acordo com Cristo Jesus, nós seremos odiados. E esse ódio nós merecemos. E esse ódio, nós batemos no peito e levamos. Esse é o ódio que a gente quer. É para isso que eu estou aqui. Mas se todo esse motim contra o cristianismo e contra nós é baseado na nossa falta de bom senso, na nossa falta de bondade, o que é que nós estamos fazendo senão envergonhando o nosso Senhor? O que é que nós estamos fazendo senão maculando aquele que entregou tudo por nós? Quando nós transformamos as nossas causas sociais e as nossas causas políticas em objetos mais importantes do que o nosso próprio chamado em Cristo Jesus, nós invertemos as prioridades da nossa vida e nós vivemos nesse mundo como os homens e mulheres dignos dos valores desse mundo. Nós envergonhamos o nosso Senhor quando nós fazemos isso. Nós lutamos contra a verdade e a justiça do nosso Senhor. Nós somos chamados para um outro propósito, nós estamos aqui com uma outra missão. Nós somos seguidores de Cristo Jesus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para realizar boas obras, para espalhar bondade, para realizar de fato uma bondade que seja verdadeiramente altruísta. Não nos interessa se isso dá ibope, não nos interessa se isso aparece no jornal, não nos interessa nenhuma dessas coisas. Nós sabemos quem nós somos e qual é a nossa missão e propósito nessa vida. Eventualmente um pouco distraídos com os nossos propósitos pessoais e com as nossas missões particulares.
Mas ninguém que conhece a Cristo Jesus verdadeiramente esquece ou não sabe qual é a sua identidade em Cristo Jesus. Seguidor de Cristo Jesus, Filho de Deus, para viver nesse mundo para a glória de Deus, para anunciar o Evangelho para a glória de Deus, para fazer discípulos para a glória de Deus, para manifestar bondade para a glória de Deus, para invadir esse mundo com verdade, justiça e bondade. Parece que quando nós invadimos esse mundo, nós temos verdade para bater nas pessoas e nós temos justiça para bater nas pessoas. Mas onde está a nossa bondade para acolher as pessoas quando elas precisam de ajuda? Nós queremos dizer que nós somos pró-vida e nós queremos usar o tacape da verdade para convencer todo mundo dessa verdade. Mas onde nós estamos quando as mulheres precisam de ajuda para criar os seus bebês que elas decidiram criar? Que elas decidiram não matar no ventre? Onde está a igreja? Nós não podemos esquecer da verdade e da bondade. Nós não podemos esquecer da justiça. Nós não podemos abrir mão da bondade, do cuidado, doação. Nós fomos criados em Cristo Jesus para isso. E nós precisamos aprender como igreja, como nós vamos fazer isso. Mas se você olha para as Escrituras não nos dizem somente que nós somos chamados por Deus para isso. A Escritura diz que nós podemos ser capacitados para isso. Esse é um detalhe muito interessante das Escrituras. As Escrituras, elas apresentam um padrão alto para a nossa vida. Nós sabemos disso. A Escritura, quando nós lemos ela com atenção, ela é clara em dizer que nós somos insuficientes. Mas a Escritura ela não coloca sobre nós apenas a responsabilidade de realizar, mas ela coloca também em nós a capacidade para realizar o que ela pede de nós. Chamados com certeza para a bondade, mas também nós podemos ser capacitados para ela. Chama atenção o modo como os escritores do texto do Novo Testamento eles oram através das suas cartas. Eles mandavam cartas para igrejas que eventualmente eles não conheciam. Mandavam cartas para várias igrejas. E à medida que mandavam suas cartas, eles escreviam as suas recomendações. Mas mais do que isso, depois de escrever as suas recomendações, eles também oravam em suas cartas pelas comunidades. E nas orações que Paulo faz, nós encontramos ele convidando pessoas a uma vida digna, mas ele também ora para que aquelas pessoas possam viver de maneira digna. Através da oração, Paulo e os escritores do Novo Testamento nos dizem que nós temos um modo de abordar essa bondade que nós fomos chamados para realizar, que é feito através do poder de Deus, à medida que nós oramos uns pelos outros, para realizarmos aquilo que o nosso Senhor nos chamou a realizar. Observe a primeira oração de Paulo em Colossenses. Ele diz: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir, observe, que sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. A oração de Paulo é que essa comunidade fosse inundada pelo conhecimento de Deus, que existisse verdadeira sabedoria nessa comunidade, para que eles entendessem como agir nesse mundo. Mas nós rogamos isso para que vocês vivam de maneira digna do Evangelho e que possam agradá-lo em tudo. Como que eles vão agradar a Deus em tudo? Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Conhecer a Deus e praticar a bondade de Deus no mundo não são coisas opostas. Nós não podemos pensar que, como igreja, nós queremos conhecer os profundos mistérios da verdade de Deus e das doutrinas que Ele nos ensina e dizer, ok, um dia então a gente pensa em fazer alguma coisa lá fora nesse mundo. Não! Quando Paulo ora, ele diz, conhecimento de Deus, profundo conhecimento de Deus. Mas que vocês agradem a Deus frutificando em toda boa obra. Que exista uma prática dessa comunidade que seja marcada pela bondade de Deus. Essa era a oração de Paulo. Paulo orava
que Deus capacitasse aquela comunidade a viver essa bondade. E nós podemos orar uns pelos outros para realizar boas obras. Nós podemos orar uns pelos outros para nós sermos aperfeiçoados nessa prática. Talvez nós não tenhamos começado nesse projeto ainda. Ou quem sabe não entender que isso pode ser parte da nossa vida. Que nós não precisamos nos filiar a organizações para fazer isso, de que nós podemos realizar a bondade. Observe o que o autor de Hebreus diz quando ele ora pelos seus irmãos. Que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor, que Ele os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade de Deus e opere em nós o que é agradável a Ele, mediante Cristo Jesus, para a glória dEle. Olha que frase, oração bonita. O Deus que ressuscitou a Cristo Jesus, Todo-Poderoso, que Ele aperfeiçoe a cada um de vocês na prática daquilo que é bom. A oração é que aquela comunidade entendesse que ela precisava ser aperfeiçoada. Ela precisava desenvolver essa prática. Fazer o que é bom a partir daquilo que Ele opera em nós. Isso é muito parecido com o que Paulo diz, que a bondade é fruto do Espírito, que é sobrenatural. A oração de Paulo do autor de Hebreus é que vocês sejam aperfeiçoados por aquilo que Deus vai operar em vocês. Nós vamos realizar boas obras à medida em que nós nos entregamos a Deus, para que Ele opere em nós o que precisa ser operado em nós, para que nós façamos boas obras. Existe uma capacitação sobrenatural para isso. E é por isso que Paulo ora, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente mais em conhecimento, percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de que sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, cheios de frutos de justiça, que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória de Deus. Cheios de frutos. Cheios. Conhecimento não é um problema. Gostar de estudar as Escrituras não é um problema. Gostar de conhecer teologia histórica não é um problema. Que o amor de vocês aumente mais em conhecimento. Que vocês conheçam mais e melhor o nosso Senhor. Essa é a oração de Paulo. Mas a oração dele não para aí, é que vocês vivam uma vida cheia de frutos. Existe um propósito, existe um pra quê nesse amor, existe um pra quê nesse conhecimento. E essa realização do bem, da justiça, da verdade de Deus nesse mundo, que é nosso lugar como igreja nesse mundo, como representantes de Cristo. Em outras palavras, nós somos chamados para praticar boas obras nesse mundo. Nós somos capacitados para praticar boas obras nesse mundo. A pergunta é, por que é que nós não fazemos? Se esse é o nosso propósito, se essa é a nossa missão, por que é que nós somos tão omissos? Em uma cidade onde nós conseguimos tropeçar em pessoas que morrem de fome, como é que nós conseguimos ser tão omissos? Em uma cidade onde nós vemos sofrimento em todos os níveis, por todos os lados, por que é que nós somos tão omissos? Em uma cidade onde o conceito de necessidade e pobreza tem uma ampla gama de significados e exemplos, por que é que nós somos tão omissos? Provavelmente, porque nós somos mesquinhos com a graça de Deus. Nós não valorizamos, de fato, o que Cristo fez por nós. Não o suficiente para se importar com o outro, pelo menos.
Não o suficiente para saber que aquilo que Deus operou nas nossas vidas, Ele pode operar na vida de outras pessoas. Não o suficiente, talvez, para levar a sério as nossas responsabilidades. Nós olhamos para o lado, a média é baixa, a média é ruim, nós estamos confortáveis com o medíocre e aqui nós ficamos. Talvez nós não fazemos nada porque nós temos tanta coisa para fazer no trabalho, tanta coisa para fazer na vida. Nós não temos muito espaço para Jesus. 1h30 por domingo, na semana, é tudo que eu consigo oferecer para Jesus. Às vezes eu ouço alguma coisa, às vezes eu leio alguma coisa. Às vezes eu participo de um grupo pequeno. Às vezes eu me encontro com os meus irmãos. Jesus, muito obrigado pela tua salvação, mas isso é tudo que eu consigo te dar. O Senhor me integrou tudo, mas eu vou te entregar o que eu posso e está tudo bem. Nós não levamos a sério a graça de Deus. Nós não levamos o nosso compromisso com a graça de Deus a sério. Nós temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida santa. Nós temos um chamado de um Deus que nos salva. Nós temos a capacitação de um Deus que nos redime. Mas nós continuamos inertes. Nós continuamos omissos. Esse não é um sinal de uma igreja madura. Esse não é um sinal de uma igreja movida pelo Espírito. Esse não é um bom sinal para uma igreja ter. Desde que nós chegamos na cidade de São Paulo para iniciarmos o projeto de plantação dessa igreja, a principal pergunta que nós temos é: como é que nós vamos servir essa cidade? Nós somos uma igreja pequena, sim, nós somos. Mas nós não somos incapazes. Nós não somos, nós não estamos sem capacitação espiritual, pelo menos. Nós temos o chamado. Nós podemos orar uns pelos outros por capacitação. Mas eu acho que nós ainda estamos muito ocupados com coisas menores do que a manifestação da graça de Deus nesse mundo, do que a manifestação da bondade de Deus nesse mundo. Nós ainda estamos vivendo os padrões desse mundo, não da maneira digna do Evangelho. Nós fizemos faculdade, nós entramos no mercado de trabalho e nós estamos esperando as nossas compras e conquistas. Mas onde está o nosso amor e bondade por pessoas que não conhecem o nosso Salvador? Se nós quisermos ser uma igreja que de fato vive o Evangelho, que de fato é mobilizada pelo Espírito Santo, nós precisamos manifestar os frutos do Espírito, a nossa bondade, o nosso amor. Por isso que eu gostaria de terminar essa mensagem sugerindo alguns desafios. Porque nas Escrituras nós conhecemos que nós somos desafiados e chamados. Mas nas Escrituras nós também somos desafiados. O Senhor Jesus Cristo e os autores do Novo Testamento, eles não nos deixaram sem desafios. E são desafios porque eles são difíceis de serem realizados. Especialmente se nós os esquecemos, especialmente se nós não nos importamos com ele. Mas o primeiro desafio que nós vemos Paulo nos ensinar é que nós precisamos aprender a realizar boas obras. Nós precisamos aprender. E se nós precisamos aprender é porque nós ainda não começamos a praticar. Criança, quando aprende a andar, é porque não anda. Não aprende a andar de bicicleta porque não sabe andar de bicicleta. Nós aprendemos a dirigir porque antes nós não dirigíamos. Mas o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, nos desafia a aprender. Existe espaço para aprender a bondade e a prática da bondade. Observe o ensinamento de Paulo. Quanto aos nossos, que aprendam a se dedicar à prática de boas obras, a fim de que possam suprir necessidades diárias e não sejam improdutivos.
Paulo está dizendo, não sejam improdutivos, deem frutos. Vocês precisam aprender a suprir necessidades diárias. Vocês precisam aprender a praticar boas obras. Boas obras poderia ter um amplo gama de significado, mas aqui, Paulo diz o que ele quer dizer com boas obras. Suprir necessidades que são diárias. Paulo não está dizendo que nós temos que viver de tal forma a suprir as necessidades que os nossos irmãos acreditam que têm. Não. Ele está nos ensinando a suprir necessidades que são reais para o dia. São necessidades diárias. Alimento é uma necessidade diária. Existe gente com fome. Nós precisamos aprender a servir essas pessoas, a manifestar bondade. E eu sei que para alguns de vocês é difícil ouvir isso sem deixar com que isso seja confundido de alguma forma com ideologia política. Quando Paulo escreveu isso daqui, não existia direita ou esquerda. Quando Paulo escreveu isso daqui, não existia estado bom e estado ruim. Só existia império opressor, só existia morte e perseguição para os cristãos. A bondade não é do Estado. A bondade de Cristo Jesus, para ser realizada nesse mundo, pertence à comunidade dos salvos, à igreja. Nós não fomos chamados para fazer com que o Estado faça o que nós deveríamos fazer pelos outros. Isso é nossa responsabilidade, nós não queremos dá-la para ninguém. Nós não queremos ser omissos com ela, nem queremos terceirizá-la. É nossa. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a prática de boas obras. Nós precisamos aprender a suprir necessidades. Existe mais do que um aprendizado. Existe um desafio de prontidão. Lembre a todos que sejam sujeitos aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e que estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, demonstre sempre verdadeira mansidão com todos os homens. A prontidão a qual Paulo descreve aqui é muito parecida com os frutos do Espírito. Observe, produzir paz, amor, mansidão. São características que nós sabemos que é o Espírito quem produz em nós. E à medida que esses cristãos que viviam debaixo de um império que os perseguia, Paulo diz, sejam obedientes. Paulo não está dizendo que as medidas dos seus perseguidores eram justas ou corretas. Poucos anos depois de escrever essa carta, Paulo foi morto por esse império. Paulo não está dizendo que era correto, certo, justo ou errado. Ele só dizia o seguinte, obedeça. Obedeçam suas autoridades. Mas ele também completa dizendo, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Tudo o que é bom. A prática das boas obras não tem limites. Nós não podemos dizer boas obras é só isso ou aquilo, porque a prática de tudo o que é bom deve abranger pelo menos tudo o que é bom. Os cristãos passavam fome nesses dias. Perdiam oportunidades de emprego à torta e à direito. Perdiam familiares por perseguição. Eles precisavam cuidar da sua igreja, eles precisavam cuidar dos seus irmãos. Eles precisavam praticar aquilo que era bom para os seus irmãos. Mas ele diz, estejam prontos. Além de aprender a prática das boas obras, nós precisamos ter prontidão para realizá-las. Um dos princípios e valores que nós usamos com dinheiro na nossa comunidade é que do dinheiro arrecadado, através das contribuições voluntárias de pessoas da nossa igreja, nós deixamos sempre uma reserva de prontidão para pessoas que têm necessidades. Porque nós queremos que esses princípios e valores façam parte do modo como nós vamos cuidar do dinheiro na comunidade. Em situações em que famílias da nossa comunidade passam por necessidades financeiras, nós sempre temos um percentual do nosso caixa que é exclusivo para esse fim. É uma igreja pequena, com recursos limitados, não é muita coisa, mas nós sempre temos prontidão.
E essa prontidão nós precisamos aprender a ter. Aprender a praticar boas obras, desenvolver a prontidão. Mas existe algo chamado dedicação a boas obras, que é um desafio para nós. Não é só aprender, não é só estar preparado para quando acontecer, mas é fazer isso sempre. Olha só como o autor de Hebreus nos ensina. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e o amor que demonstraram por Ele. Quando é que eles demonstraram amor a Deus? Eles ajudaram os santos. Eles continuaram a ajudá-los. Deus não é injusto. Ele sabe que o que vocês fizeram foi para Deus, para a glória de Deus. Mas vocês ajudaram e cuidaram dos santos. Observe, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Essa prontidão da prática das boas obras que você aprende, que você mantenha por toda a tua vida. Não é algo para ser feito eventualmente, é algo para fazer parte do nosso caráter e da nossa prática. Faz parte da nossa identidade e missão. É isso que nós queremos ser como filhos de Deus, é isso que nós queremos ser como comunidade. E por fim, o apóstolo Paulo nos diz, nós precisamos aproveitar as oportunidades. A oportunidade está aí, só não vê quem não quer. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu adoro essa expressão, especialmente aos da família da fé. Sabe por que ele diz especialmente aos da família da fé? Porque nesse contexto, a comunidade estava apanhando do império, existiam necessidades imediatas que precisariam ser cuidadas. Mas ele nunca disse exclusivamente aos da fé. Eram igrejas passando por momentos de escassez e fome. Mas existia espaço e oportunidade para que a bondade fosse manifesta com aqueles que os perseguiam, com aqueles que estavam fora da comunidade. Os desafios das Escrituras são aprender a ter prontidão, a ter dedicação e aproveitar as oportunidades. Nós temos isso. Nós temos oportunidade por todos os lugares. Infelizmente, o nosso bolso é mais pagão que o nosso coração. Felizmente, no final das contas, os nossos investimentos financeiros, eles são ateus. Eles não reconhecem a soberania de Deus ali. Eles pertencem ao meu conhecimento, ao meu coração, às minhas vontades e aos meus desejos. Nós não podemos viver o Evangelho dessa maneira. Isso não é digno do nosso Senhor. Se os teus planos de carreira e os teus investimentos não servem ao reino, eles não servem para nada. Nada que tenha valor eterno, pelo menos. Se os teus recursos são seus, você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho nos ensina a dividir, nos ensina a partilhar, a praticar o bem, a fazer o que é bom com todas as pessoas, em todas as oportunidades. A pergunta é como é que nós vamos fazer isso? Nós já tivemos ministérios na nossa igreja de eventualmente participar de ações da nossa cidade que poderiam ajudar de alguma forma, com uma pequena contribuição, a ajudar, quem sabe, algumas famílias da nossa cidade. Mas veio a pandemia, o Senhor realocou pessoas, veio a pandemia, nós realocamos as nossas prioridades, vieram os dias de ficar em casa e separado, e nós esquecemos dos nossos compromissos. Mas nós não podemos deixar a verdade divina, para nós, cristãos, morrer. Nós não podemos permitir que momentos de distanciamento esfriem a nossa fé, a ponto de nós negarmos a nossa fé pelas práticas ruins que nós vivemos. Nós precisamos responder ao chamado de Deus para realizar a vontade dEle.
para realizar boas obras. Nós precisamos orar uns pelos outros para nós realizarmos boas obras. Nós precisamos aceitar os desafios das Escrituras para realizarmos boas obras. Mas como é que nós vamos fazer isso então? Eu gosto muito de olhar para o link que Paulo fez em vários dos versículos que nós lemos hoje. Cresçam em amor, cresçam em conhecimento, pratiquem boas obras. A impressão que eu tenho é que Paulo escreve todos esses conselhos tendo em mente aquilo que ele ensina com clareza em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. E observe, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para o quê? Para toda boa obra. Aquilo que o Senhor nos fala nas Escrituras serve para nos preparar para realizar boas obras nesse mundo. E aquilo que Ele fez conosco hoje, através da palavra que é dEle, Ele quer nos preparar para estarmos lá fora, praticarmos a bondade lá fora, em Cristo, com Cristo, para a glória de Deus. A pergunta é: o que é que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Como que a nossa igreja vai viver isso? Porque a Escritura é útil e ela já nos instruiu. A Escritura já repreendeu o nosso coração, já corrigiu o que está errado. E tem todo o poder para nos instruir no caminho da verdade. A pergunta é: nós vamos viver de modo digno da verdade divina? Ou nós vamos manter as nossas mediocridades pelo nosso conforto? Essas são as opções que nós temos. Essa é a decisão que cada um de nós tem que tomar. Eu vou dizer para vocês como eu vejo a nossa igreja. Eu vejo uma igreja que aos poucos abandona a mediocridade para viver a verdade de Deus através do ensino da Escritura. E se você entende que esse é o chamado de Deus para a sua vida, eu queria convidar você a se juntar a nós para servirmos esse mundo lá fora com a verdade divina, onde nós estamos, com as oportunidades que Ele nos dá, para a glória de Deus. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.